Estamos de volta aqui, galera, na área para o Conabis 2015, Profeta Verde. Dou minhas boas-vindas para o pessoal de casa que está acompanhando, que tem acompanhado o Conabis 2015, que agora também está participando do Clube de Conabistas. Hoje eu estou conversando com o Daniel Grijó, é um camarada do Espírito Santo. Mora em Vitória, Daniel? No momento, sim. No momento, sim. De Vitória do Espírito Santo. E o Daniel, ele é graduado em Engenharia Química, lá na UFES, e está fazendo uma pesquisa muito interessante com o cânhamo e o uso industrial da maconha, né? Do cânhamo mais especificamente. Como é que a gente pode aproveitar isso no Brasil? E a história dele que eu pude conhecer, ele me convidou ao ver que estava rolando o Conabis para apresentar o trabalho dele e me contou um pouco de como foi. Eu achei que seria interessante compartilhar com todo mundo aí que está acompanhando. E, cara, tem umas dificuldades, umas pedras que estão rolando aí no caminho, então ele vai ter a oportunidade de contar tudo isso pra gente. Daniel, valeu aí por se dispor para conversar e partilhar sua história. Acho que é uma oportunidade Eu que agradeço. Única. E aí passa a palavra para você primeiro comentar, né, um pouco melhor quem é você e me matar a curiosidade com relação aos objetivos da sua pesquisa. Onde é que você está querendo chegar com essa bagunça toda que você está fazendo? Então, é literalmente uma bagunça, né? Mas eu tô tentando, na verdade, no momento é mais limpar meu nome, né? Porque eu acabei me complicando um monte de coisa para tentar fazer essa pesquisa. E aí, no momento agora, eu quero tentar mostrar que meu objetivo foi sempre acadêmico, né? Eu tentei levantar a questão científica, que apesar de eu ter iniciado os estudos em 2007, em 2009, que um amigo me falou sobre o cânhamo. E aí que eu fiquei mais obcecado na ideia de fazer isso literalmente de forma científica. Mas aí, por exemplo, eu fiz esse estudo com a variedade do cânhamo, não analisei a maconha em si, academicamente, mas é uma vertente boa também, talvez, de se analisar, né? Mas eu desisti de analisar a maconha durante o tempo final da minha graduação, porque eu vi que a questão da maconha tem muito lado biológico, né? E como eu já estava muito tempo para graduar, e eu peguei e falei, eu vou mais na questão simples da análise da matéria, um pouco mais simples, né, que o cânhamo é um pouco menos problemático, apesar do foco do Brasil estar na maconha no momento, e para eu focar, porque se eu for entrar nessa questão biológica, querendo ou não, o cânhamo também tem, né, porque por mais que ele tenha pouca coisa de cannabinoide, se ele for considerado como contaminante, no caso, mesmo como engenheiro, eu vou ter que pensar na segurança ambiental, de talvez vai ter um problema com isso ou não. Enfim, não tem como correr, né? E por isso que, como a conversa prévia que eu tive com você, que o cara do Uruguai que me forneceu as amostras, ele me sugeriu, ele entendeu isso, eu acho que ele entendeu isso, por isso que ele me sugeriu a analisar as sementes, porque ele falou, por mais que você corra, você sempre está chegando no problema. Então, se você focar na semente, a semente não tem o problema de canabinoide, ou a solução de canabinoide, talvez, né, como medicamento, mas enfim, ela não tem canabinoide. E como você quer analisar a cannabis, e ela é um derivado da cannabis, eu te aconselho focar na semente. E aí foi o que eu fiz em 2015. Me diz uma pergunta meio óbvia, assim, talvez para você, e para muitos maconheiros também possa parecer óbvia, mas qual que é a diferença do cânhamo da maconha? E se tem diferença, por que você teve problemas aí, tá precisando limpar seu nome? Mas primeiramente a diferença mesmo objetiva de cânhamo e de maconha. No meu ponto de vista, né, a maconha seria a questão recreativa, né? Não sei se... talvez seria também a questão medicinal, não sei. Mas isso aí eu dei uma largada desde quando eu estava lá no Uruguai, no meio da pesquisa, para não continuar com essa dificuldade, né? Porque igual lá no Uruguai, no momento que eu estava lá fazendo minha pesquisa, eu estava de boa, também fumando e tal, só que eu nem sabia na época, né? Mas fumar em área livre, assim, em área aberta, parece que não é liberado também, né? Tem que ser nos lugares específicos e tem que ser pessoas liberadas e tal.
enfim, eu tava lá de boa e ainda bem que não deu problema durante, né? Mas igual a questão da maconha, eu aconselho a questão do tabaco, a questão da cerveja e tal, são coisas recreativas. Eu nem levo na questão religiosa, porque aí é um ponto de vista que eu não... Bom, do ponto de vista químico, fisiológico, biológico, farmacológico, todos esses ógicos aí que você estuda na academia, o que a maconha difere do cânhamo? Eu posso ter um cânhamo no Brasil? Posso plantar um pé de cânhamo aqui no meu jardim? Então, eu acredito que talvez, se, tipo assim, é porque tem a classificação de cultivo de cânhamo no CNAE no Brasil, mas não é um CNAE fiscal, é um CNAE domiciliar, né? Mas a questão é que eu acho que você tem que fazer análise de risco de praga junto com se você for importar, no caso, né? Junto com o Ministério da Agricultura. Como existe esse cultivo citado lá, é porque a questão do CNAE é uma questão de classificação de atividade econômica. Quem faz o CNAE domiciliar seria o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE me falou que, tipo assim, eles têm a classificação 011, 09 lá deles, que eles podem perguntar se alguém cultiva cânhamo. Só que aí eu argumentei, eu falei, como é que vocês vão chegar para uma pessoa e perguntar se ele cultiva cânhamo, se talvez tenha um problema no Brasil de cultivo de cânhamo? E aí eu não entendi, e aí um fiscal do IBGE e do CONCLA, né, que é Comissão de Classificação, ele me falou que o cânhamo sim tá na classificação fiscal também, mas como fibra anteriormente não especificado. E aí, como eu não sou agrônomo, quando eu vou conversar aqui no Ministério da Agricultura ou com qualquer parte que começa a mexer com agronomia, o pessoal vê que minha ideia não é 100% formada e acaba me enrolando e eu não consigo ter a resposta concreta do que eu deveria ter, né? Mas... Cultive, por exemplo, a gente conversou sobre as sementes de cânhamo que se vende em pet shop como alimento para pássaro, e há essa licença para fibra de cânhamo, talvez alguém produza essa fibra de cânhamo, a gente já viu ser vendida em alguns lugares no país, então é possível que alguém produza e às vezes nem passa como maconha, né, como fica com uma coisa diferente, assim. Então, eu achava isso até então, mas eu estou começando a ver melhor essa questão da Lei 11.343 e a questão da portaria da Anvisa lá, 344, e realmente fala que qualquer derivado da cannabis tem que ter a anuência deles, né? Teria que ter, né? Porque parece que a 16ª vara agora, em novembro, mudou isso. Mas é essa atualização que eu estou tentando agora confirmar. Eu estou esperando e-mail da Anvisa, que eles me falaram semana passada, que eu falei que eu passei no mestrado, que eu estou querendo continuar essa análise, e eles me argumentaram se eu vou querer cultivar o cânhamo. E aí eu dei 2 pontos de vista para eles, né? Porque a 16ª vara no mês passado foi muito clara que na questão do cultivo, eles falaram que teria que ser para pessoa que tem liberação médica, a mesma coisa, só que em vez de importar, vai poder cultivar, talvez. E aí, para eu continuar na questão da engenharia que eu já fiz, eu falei, eu posso fazer 2 coisas, talvez, pegar essa semente que vai ser cultivada e adequar ela para o cultivo, porque, por exemplo, para uma semente ser cultivada de uma forma eficiente, ela tem que ser seca de uma forma eficiente, né? Ela tem que passar por um processo de secagem. E isso é uma questão de engenharia importante que eu posso analisar no meu lado acadêmico. Ou então, também, a questão do medicamento, um dos 5 medicamentos que foi liberado pela Anvisa no início do ano, é derivado de um medicamento pastoso que é feito de extração com fluido supercrítico de caule de cânhamo. E aí, a Universidade de
do estado do Oregon lá, eles estão analisando o cânhamo industrial e eles estão querendo analisar empiricamente. Eles estavam analisando até só teoricamente, aparentemente. E eu acabei de ler uma reportagem também de novembro falando que eles querem analisar, pedir autorização para analisar empiricamente. E aí eu enviei e-mail para lá também para pedir a amostra deles para analisar aqui no Brasil. Ou na Universidade de Sergipe, que eu passei, ou na Universidade de Maringá, ou talvez aí no Rio de Janeiro. Você é do Rio? Não, sou de São Paulo. Ou talvez no Rio de Janeiro, mas aí é um pouco mais complicado. E aí é isso, sacou? Eu tô inscrito lá nessa Universidade do Estado de Oregon para fazer o curso online que vai começar mês que vem agora, mas nem sei se eu vou fazer, porque parece que são R$3.000. E aí eu tenho que decidir isso até o dia 10 de janeiro, mas de qualquer forma isso não impede de eu fazer uma parceria com eles lá, né, para tentar analisar aqui no mestrado. E eu vi que você também tem uma empresa que se chama Jamal, não sei se é assim a pronúncia, e está registrada como exploração, pesquisa com a fibra do cânhamo. Você pretende, num futuro, talvez mais longo ou menos longo, produzir roupas, corda, algum tipo de produto? Ou é mais um interesse científico, acadêmico? Não, o meu interesse é produzir, né? Eu estou tentando me classificar adequadamente para isso. Como microempresa individual, eu não posso nem cultivar qualquer fibra e também nem manipular qualquer fibra, né? Eu teria que virar... manipular eu até posso, mas eu preciso de licença e pagar alguns impostos a mais. E aí eu estou tentando me adequar da melhor forma. E eu analisei algumas outras alternativas, né? Porque se começar a me embrecar no que eu quero, que já está sendo difícil de fazer, tem, por exemplo, outras fibras muito parecidas. Tem o Kenaf, que também dá para construir materiais de construção, assim como o cânhamo. Ele tem a fibra na parte externa e na parte interior é um caule lenhoso, e aí dá para fazer esse paralelo. Eu estou até cultivando o Kenaf, está ali na varanda. Eu comprei da China, não sei se eu poderia comprar. Eu entendi que eu fui perguntar no Ministério da Agricultura aqui se eu poderia importar essa semente, e eles falaram que se eu fosse vender eu não poderia, né? Se eu fosse comercializar eu não poderia e tal. Só que uma pessoa lá falou que se for para consumo próprio eu poderia, enfim. Não sei se eu posso ou não, porque não tem muita citação do Kenaf aqui, só tem um cara de Brasília pesquisando. E eu comprei e tá aí, tá crescendo, o negócio é alto pra caramba. Mas aí voltando pro meu objetivo, né, que seria a cannabis, eu tô tentando agora pegar esse vácuo que abriu em novembro, só que diretamente na 16ª vara eles falaram que eles não podem dar nenhuma declaração fora do juízo lá. E aí pediram para entrar em direto contato com a Anvisa. Eu estou esperando o resultado deles e tomara que eu consiga fazer essa análise e potencializar a minha microempresa também, né? Com relação à empresa e esses seus objetivos, você está conseguindo formular algum tipo de parceria? De repente algum advogado que te ampara, algum investidor, alguém da área de comunicação, enfim, parcerias, né, para fazer a coisa acontecer? Então, eu participei de uma feira de empreendedorismo que teve aqui em Vila Velha, aqui na Grande Vitória, e aí conversei com alguns contadores, né? O meu objetivo tem sido, a esses tempos aí recentes, de conseguir classificar literalmente como alguma coisa do cânhamo, né? Essa pessoa do IBGE falou que o cânhamo tá incluso sim nas fibras vegetais não classificadas anteriormente, lá no KNAI 13, 12, alguma coisa assim, não sei. Não é esse KNAI não, mas enfim, 11 alguma coisa. E talvez um contador poderia me ajudar muito nisso, mas se for olhar pelo lado da lei lá aqui, brasileira e da Anvisa, que existia até novembro, que não existe mais, ou seja, eu preciso talvez de contatos, advogado, não sei se viria o caso, né, mas é sempre bom ter, né, para não meter o pé pelas mãos, mas
qualquer área dá para focar, né? Depende do objetivo da pessoa. Se o objetivo for cannabis, dá para sempre ir pelo lado certo, não tem como. Porque eu vi, de repente, através dessa nossa conversa, a oportunidade de você, né, abrir aí, encontrar algum parceiro, alguém que esteja interessado, fazer um contato com você e dizer como é que pode ajudar e participar dessa empreitada, porque é uma empreitada difícil para tocar sozinho, mano. Acho que você já está há um tempo nessa. O problema é mais do que ninguém, como a gente sofre umas complicadas, assim. Então, a questão é mais dinheiro, né? Ninguém vai investir. O Fábio, por exemplo, do Uruguai não vai investir porque ele já está no dele lá. Ele juntou tanta grana aí durante a vida dele e investiu quando ele teve oportunidade. Meu objetivo não vai ser muito diferente também não. Mas a questão é essa mesmo, é difícil, cara. Mas se todo mundo tentar fazer o que acha certo mesmo, uma hora vai dar, não tem como. Legal, e caminhando aí um pouco mais para o nosso objetivo e também até para a gente chegando no final, o que você descobriu na sua pesquisa, o que você viu de interessante, do potencial, como é que você vai poder aplicar isso, o que você pretende fazer no mestrado agora, se tudo der certo? Então, eu queria descobrir eu não te ouvi, desculpa, mas eu queria descobrir se realmente o cânhamo a semente de cânhamo não tem canabinoide. Isso é um objetivo que eu mostrei no meu TCC, uma meta futura muito importante, né? Porque se realmente não tem, ele realmente tem muito potencial de ser alimento, de ser várias outras coisas. Só que o que eu descobri é que todos os cientistas falam que ele realmente não tem, mas os produtos são contaminados, porque parece que a parte da planta que protege a semente é que mais tem canabinoide, e no processamento industrial acaba contaminando, no descasque acaba contaminando, enfim. E aí eu fiquei como engenheiro pensando no método de esterilização eficiente. Mas talvez isso inviabilize o processo. Mas enfim, eu descobri que realmente ele tem uma proporção de ácido graxo muito interessante. Eu não consegui analisar a questão agronômica porque eu não tenho essa base, mas parece que é uma cultura que cresce em 3 ou 4 meses, ou seja, gera bastante matéria-prima. E a fibra, pelo que eu vi, por exemplo, eu não analisei isso academicamente ainda, mas eu tenho pesquisado, ela é uma fibra relativamente grande, as fibrilas dela, que é uma coisa microscópica, parece, assim como o linho. E isso dá um diferencial de outras fibras best fiber, que fala, que é fibras de longas, né? Ela é a mais longa mesmo, ela e o linho, é um pouquinho menor do que o linho, mas é longa, considerada longa. E tem muito potencial para analisar, mas essa que é a questão, né? A fibra tem um pouco de canabinoide, a semente talvez não tenha, e eu estou tentando pegar esse vácuo que foi aberto agora, que seria científico e medicinal, justamente, né, porque o juiz lá, ele deferiu que talvez possa se cultivar para a pessoa parar de importar e começar a ter o medicamento. Até o momento é isso que está sendo abordado. Então, para se cultivar vai ter que ter semente. Para ter a semente, vai ter que ter alguns processamentos industriais para beneficiar ela e deixá-la boa, né? Então, eu estou tentando focar nisso. Ou então ir direto na produção de medicamento mesmo, que eu estava querendo não me adentrar nisso, porque senão eu vou ir para a parte de medicamento. Eu estava querendo ficar no cânhamo, óleo vegetal, cosmético, alimento e tal. É muito delicado também, mas é um potencial muito maior. Composto, igual eu falei lá do Fábio do Uruguai, as fibras, ele poderia estar investindo nisso, ele acha que não é o momento, não sei. Mas é uma parada que dá muita grana, sacou? Vários carros são feitos com isso, é uma fibra resistente, leve, mas tem que ter dinheiro para investir, né? E tem que ter oportunidade para investir também. E aí eu tô vendo com o Fábio, por exemplo, eu tava com uma conversa boa com ele, mas ele foi para a China e agora não tem tempo nem para fazer nada, né? Ele falou para eu conversar com um amigo dele agora, que está assumindo lá no Uruguai, mas
eu conversei um pouco sobre importação com ele, e aí como é a questão, né, eu não cheguei a conversar muito nessa questão de investimento com ele, né, porque eu imagino que o Fábio que tem a decisão final, enfim, mas eu tenho que tentar talvez mais com um amigo dele lá do Uruguai, que eu até esqueci o nome agora, mas a Sedina talvez seja uma oportunidade boa, né, porque eles já cultivam, e se eu conseguir dinheiro para fazer o que eu almejo, talvez é uma oportunidade boa para Jamal. Legal, cara. É interessante conhecer um pouco mais e acho que tem uma galera aí que está bem interessada, foi bastante requisitado aqui no Conabis se falar sobre o industrial. E bem, a nossa conversa costuma ter uns 20 a 30 minutos, a gente já está em 20 minutos. Vou deixar aí aberto para você, se quiser puxar mais algum assunto, alguma coisa que você acha interessante, conectar com alguma outra coisa, seja do Congresso, seja da política como um todo. A palavra é tua para a gente ir encerrando essa conversa, Daniel. Pô, então, querendo ou não, eu acho que tem que se entender o que realmente é isso, né? O posicionamento que me informaram muitas vezes é que não vale a pena investir nessa pesquisa ou nesse investimento, porque o Brasil existe muitas outras matérias-primas e talvez não valeria a pena investir no cânhamo. Mas, enfim, existe isso em locais muito perto daqui. Então, talvez entender para ter um posicionamento melhor, isso talvez seria viável. Mas é complicado. Aí por isso que eu estou começando a me ceder na parte. O Brasil está se interessando mesmo, que é um medicinal, para não perder essa bocada de interesse na cannabis. Mas eu acho que agora pelo menos tem oportunidade, né? Se eu fizer por onde, o CBD tá aí, e é só eu querer que eu consigo, sacou? Mas eu não sei se eu quero. E aí, enfim, o cânhamo é um ponto de vista meu mais simples, mas tá difícil ainda. Não, mas esse caminho ele tem a sua peculiaridade. Quem diz que não vale a pena, porque tem várias outras matérias-primas, é quem não conhece muito esse assunto mais específico da maconha de forma mais ampla no mundo, né? E aqui no Brasil a gente está melhorando devagar, mas está melhorando. E os primeiros que trabalharem isso aqui no Brasil têm grande potencial de serem bem-sucedidos, porque o pessoal é unido, se interessa por tudo que tem a ver com maconha. Quando você fala que tem uma camiseta de cânhamo, uma corda de cânhamo, até um papelzinho de cânhamo para enrolar cigarro, a galera gosta da ideia e quer comprar e quer apoiar. Então, desejo sucesso aí pra você, Daniel, nessa empreitada. Sei que é foda mesmo. Tamo junto aqui na Associação Canábica para o que for possível. Se quiser escrever para o nosso site, o canábica.com.br, contar um pouco da sua pesquisa também, dá uma olhada lá, fica o convite para fazer um artigo. E agradecer a presença. Força, irmão. Vamos que vamos. Pô, quero agradecer. Só a última palavra, eu quero pedir apoio quando for necessário, né? Porque o estado de São Paulo aí é o que mais se pesquisou em cannabis até então, né? Então eu tive contato com um médico aí de pesquisa e possivelmente eu vou acabar caindo para aí uma hora ou outra aí. E se a Conabis é daí mesmo, de São Paulo, no caso? Ou é geral? O Conabis ele foi organizado pela Associação de São Paulo, mas traz pessoas de vários cantos aí do país. E a gente tem um clube, um site na internet que é o Clube de Conabistas. Todas as pessoas que darem entrevistas e outros interessados podem participar desse clube e compartilhar, trocar ideia, tentar fortalecer parceria. É um clube que está em construção, mas tem muito potencial também, uma coisa parecida com o que você está fazendo, só que no aspecto mais da informação, do cultivo de informação. Você vai fazer parte desse clube também, vamos tentar o diálogo lá com essa galera. Pode crer, então. Quero agradecer aí e é isso, né? Tentar, eu conseguindo o objetivo, eu dou resposta aí também. E o objetivo agora é fazer esse mestrado na cannabis. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Aí, muito obrigado aí. Valeu, velho.